Muito bem, voltamos com mais um bloco do Superi Notícias e hoje vamos falar de um assunto muito importante, principalmente porque estamos na cidade de Governador Valadares e quem mora em Valadares sabe que a cidade se tornou um polo de rede de academias, um polo de pessoas praticantes de musculação ou também, claro, de crossfit. E nós sabemos também que não só em Valadares, mas em todo o Brasil, esse setor, esse nicho profissional ficou bastante afetado por conta das medidas restritivas adotadas por prefeitos e governadores por conta da pandemia de Covid-19. E justamente sobre esse assunto, nada melhor do que conversar com um empresário que está diretamente ligado a esse setor. Falo dele, Danilo Gomes. Danilo, primeiramente, muito boa tarde, é um prazer te receber, seja muito bem-vindo. Obrigado, agradecer aí o convite, né, para esse bate-papo aqui, essa resenha sua. Com certeza, Danilão. E para a gente poder começar nosso bate-papo, é claro que falar de academia e pandemia, eu já tenho que voltar lá em março de 2020, quando saíram os primeiros decretos, as academias ficaram bastante tempo fechadas, e você, como um empresário de uma grande rede de academia aqui em Governador Valadares, como é que foi o seu lado empreendedor, rapaz, para poder lidar com essa crise no início da pandemia? Realmente foi um desafio, né, e ainda está sendo, na verdade, mas foi um desafio, essa data de março foi marcante para todo o setor fitness, foi muito marcante. A gente teve que se reinventar, Sim. vamos dizer assim. Então, a gente tínhamos 3 pilares, como é que nós vamos manter uma carteira de alunos com as academias fechadas, como é que vamos olhar o bem-estar ou a sobrevivência dos nossos funcionários, né? E, por outro lado, a sobrevivência da própria empresa. É uma realidade que muitas empresas fecharam esse período, não conseguiram sobreviver a esse período, porque a gente nunca está preparado, né? Foi uma triste abrupto, surpresa, né, para todo mundo, e que perdurou durante um período muito grande. Você conseguia ficar 15 dias fechado, 30 dias e foi, 90, 120, 180, e foi passando, e a gente teve que se reinventar realmente para passar esse período. E sobre essa questão da reinvenção e de certa forma, a criatividade que você, juntamente com os seus colaboradores, enfim, como vocês encontraram essa forma de serem criativos, justamente também pensando na sua clientela, nos seus clientes? Sim, eu costumo falar que a órbita é uma família, né? Eu prego muito isso com os funcionários, nossos colaboradores, e foi um momento que fizemos a reunião e essa família, cada um pôde dar a sua ideia, a sua contribuição, principalmente os funcionários em gravar aulas online. Então, todos os funcionários ficaram envolvidos nesse processo e nessa gravação das aulas online disponibilizava para os alunos estar realizando as atividades em casa, já que não poderiam ir à academia, né? Um outro fator foi a questão da gestão. Como é que a gente vai manter essa estrutura sem ter nenhuma receita, né? Ao contrário, as receitas foram zeradas, porque a pessoa não estava frequentando a academia, e além de zerada, quando os alunos retornaram à academia, que é o próximo tópico que a gente vai falar, retornar à academia ainda tem o crédito para serem ressarcidas do período que não frequentaram. Mas então os professores, os colaboradores disponibilizaram essas aulas online, para que os alunos não ficassem prejudicados ou sem fazer nenhum tipo de atividade. Por outro lado, ainda buscamos algum incentivo que estava sendo liberado pelo governo federal, para estar mantendo alguns impostos suspensos, né? E mantivemos o salário dos funcionários, passamos por todo esse período, graças a Deus, sem ter a necessidade ou a obrigatoriedade de dispensar sequer um estagiário. Olha que interessante, né? Porque ao mesmo tempo que você conseguiu deixar todas as suas plataformas de academias abertas, ao mesmo tempo você foi um dos empresários, imagino que um dos poucos, e aí não por culpa dos outros que não conseguiram, deixar todo mundo empregado, porque a gente sabe, né, que um pai de família ou um jovem estudante desempregado acaba gerando um transtorno em toda a cadeia econômica e você, com essa atitude, de fato, é sempre muito importante tocar nesse ponto. Sobre a questão do retorno dos alunos, como você acabou de falar no final da sua resposta, como é que foi? Porque teve essa questão do crédito, né? Então, eles ficaram sem pagar a mensalidade ali durante todo o tempo que a academia ficou fechada. Como é que você trabalhou com isso? Sim, teve 2 períodos, né? A gente ficou fechado durante um tempo, depois autorizaram a abertura e depois novamente fechou. Então, isso causou um alarde ainda maior nos nossos clientes e alunos,
E o que aconteceu? A maioria dos alunos ficava com receio de voltar à academia. Apesar de a gente tomar sérias medidas de higienização, contratamos uma empresa para higienizar durante todos os dias, né, passava essa empresa jogando um produto. Na verdade, não me lembro o nome certo do produto, mas era um vapor que soltava nas empresas para eliminar ou pelo menos diminuir a eficácia desse vírus, né? E todos os protocolos foram adotados pela empresa, a gente mostrava isso a todo tempo, os protocolos de segurança sendo adotados, mas mesmo assim muitos alunos tinham esse receio de estar retornando e tal. Ainda tem, a gente ainda passa por isso, apesar de já estarmos no final, não sei se posso dizer finalzinho da pandemia ou se já, como declarou a OMS, né, que já é uma endemia e não é mais uma pandemia, mas ainda alguns alunos têm essa restrição. O que a gente procurou desde o início é esse lado humano, essa humanização que a gente tem com cada aluno. Então, cada aluno é tratado de forma individualizada, a gente entendeu a necessidade de cada aluno, emprestamos equipamentos, alguns outros equipamentos, alguns alunos quiseram alugar, a gente teve essa opção também de alugar esse equipamento, levamos na casa do aluno, ficou lá durante o período, depois buscamos o equipamento para realmente incentivar que não parasse a atividade física. Ainda todos sabemos, acho que isso foi largamente difundido, que a atividade física ela é um mecanismo de proteção até. Não só quanto esse vírus ou quanto a várias doenças cardiorrespiratórias, né? E, Danilo, em relação à questão, e aí trazendo como um todo o grupo de academias aqui de Governador Valadares, porque durante algum tempo, especialmente no mês de março em 2020 e também em outros meses do mesmo ano, houve algumas manifestações por parte de integrantes desse nicho tão importante, não só em Valadares, mas em todo o Brasil. E aí eu queria abordar com você, claro, se você se sentir à vontade para poder falar, em relação ao poder público e a imagem, a visão que eles tinham para vocês pertencentes à área das academias. Por que eu pergunto isso? Em várias cidades, alguns vereadores espalhados pelo Brasil conseguiram implementar e colocar a academia como algo primordial. O famoso trabalho essencial. Serviços essenciais. Serviço essencial. Aqui em Valadares aconteceu isso, mas muito depois. Não me recordo agora o nome do vereador que teve essa audácia e fez esse movimento muito importante de inserir a academia como serviço essencial. Mas antes, houve algumas manifestações, alguns protestos. Qual foi a sua visão do poder público olhando para vocês? Sim, inclusive a Órbita, né, a gente teve os representantes, nós participamos ativamente dessas manifestações, claro, de forma ordeira, pacífica. Fomos, em relação ao poder público, fomos muito bem recebidos nas reuniões que foram marcadas, na época coordenada pelo David, e nos recebeu muito bem, conversamos sobre o assunto. Algumas pessoas saíram realmente mais revoltadas porque queriam uma atitude imediata que fosse reconhecida a academia como serviço essencial, o que na verdade já era para ser, né, desde do início. Porém, o que acontecia era o seguinte, a gente via alguns setores que, sem demérito nenhum de outros setores, claro que todos precisam de sobreviver, todos precisam de trabalhar, mas sem demérito de outros setores, mas a academia ficou a mais marcada, né? Então, os bares já poderiam abrir. Aí qual o sentido dos bares, né? É o que a gente pensava. Qual o sentido do bar estar aberto, como eu já disse, só frisando sem demérito da outra atividade, mas qual o sentido dos bares estarem abertos e a academia não poder fazer a mesma coisa, sendo que tinha os protocolos de segurança. Então isso ficava, né, latente na cabeça, incomodando muito para a gente, e todos ficaram, teve essa união, inclusive foi criada uma comissão para se estar pressionando, né, vamos dizer, pressionando o poder público, tanto é que ocorreu o reconhecimento após, outras cidades muito antes do que nós o fizeram, mas realmente Valadares ficou protelando até reconhecer a atividade física como essencial e assim, a partir desse reconhecimento, ainda enfrentamos as outras barreiras, que foi convencer os alunos que realmente tinha segurança de estar naquele ambiente. E neste momento, dá para poder falar em um tom um pouco mais positivo em relação ao cenário atual
que todos os empresários que estão ligados à rede fitness, à rede de academias aqui em Governador Valadares, estão tendo perante a este momento atual da pandemia? Você, como um grande empresário desse setor, imagino que tem contato também com outros proprietários. Como é que está agora, março, 2 anos depois, justamente 2 anos depois, março de 2022? Pois é. Na verdade, o setor ele tem um potencial de crescimento muito grande, né? Se analisarmos que mais ou menos 30% da população faz atividade física e apenas 5% dessa população faz em atividades de academia. Sim. Ou seja, a gente tem aí um mercado de 95% ainda para conquistar. Sim. Precisa de muito trabalho, de muita conscientização. Sim. Mas eu acho que essa questão da pandemia, ela trouxe a cada pessoa a necessidade e percebeu o quanto é importante a atividade física, né? E essa atividade física ela é primordial em tudo que você precisa para fazer suas atividades normais, laborais, para manter uma estética ou até a saúde. Claro. Então isso ficou muito latente, né? As pessoas têm buscado mais atividade física. Então assim, o mercado ainda não, como se diz, o financeiro, o passado, sim, vamos esquecer, claro. O financeiro não tem como recuperar daquele período, é trabalhar muito agora com essa oportunidade que se abre, porque mais pessoas agora procuram atividade física. A gente tem observado muito isso, alguns grupos que não faziam parte das pessoas que frequentavam a academia, hoje já fazem e está assim, realmente voltando ao novo normal, né, ainda com as restrições, claro. Mas as pessoas têm buscado muito mais atividade física. E isso para o nosso mercado é muito bom, né? Danilo, muito obrigado por esse bate-papo, foi uma honra receber você aqui, você como integrante dessa classe e um dos principais, afinal de contas, você é proprietário de uma das principais redes academias de Valadares e também região. Obrigado, e é sempre muito importante falar desse setor que promove, acima de tudo, saúde e que na pandemia foi tão prejudicado, mas a nossa esperança, claro, é que a partir de agora, já desde o ano passado com a questão da vacinação, que o setor de academias volte a todo vapor. Afinal de contas, nós sabemos o quão importante são as academias, os boxes de crossfit. O Danilo é tão chique que ele tem uma academia que é boxe de crossfit e academia ao mesmo tempo. Obrigado, Danilão. Foi um prazer te receber. Eu que agradeço. Como um bom empreendedor, não posso deixar de vender o meu peixe. Vem pra órbita. Obrigado mais uma vez, valeu. Danilo. Um abraço. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.